Sunitas, xiitas, drusos, alauítas. De certeza que já se cruzaram com estes nomes nos noticiários, quase sempre ligados a histórias complicadas no Médio Oriente. Mas, afinal, quem são estas pessoas? No que é que acreditam? Bem, hoje vamos tentar perceber, de uma vez por todas, as origens e as diferenças entre os principais ramos do Islão. E esta frase, olhem, resume na perfeição o problema, não é? Somos completamente bombardeados com informação, mas o que falta muitas vezes é o contexto para conseguirmos perceber. O nosso objetivo aqui é precisamente esse: dar-vos um guia simples para entender estas identidades tão complexas. Então, o nosso roteiro para hoje é bastante direto. Começamos com um panorama geral da divisão no Islão. Depois vamos explorar cada grupo: os sunitas, os xiitas, os drusos e os alauítas. E no fim, vamos juntar as peças todas e perceber porque é que isto é tão importante nos dias de hoje. Vamos a isso? Pronto, para começarmos, é mesmo fundamental percebermos a dimensão disto. Nós ouvimos falar do Islão como se fosse uma coisa só, mas a verdade é que é um universo imenso, cheio de correntes diferentes. A maior divisão de todas, aquela que mais aparece nos noticiários, é a que separa sunitas e xiitas. E olhem bem para este gráfico, que ajuda a pôr as coisas em perspectiva. Como se pode ver, os sunitas são a esmagadora maioria dos muçulmanos no mundo, cerca de 85%. Os xiitas vêm a seguir, e depois temos outros grupos, como os drusos e os alauítas, que vamos conhecer, que são minorias bem mais pequenas. É muito importante ter esta proporção em mente. Ok, vamos então mergulhar no maior grupo, o mais antigo ramo do Islão, os sunitas. O nome deles, como vamos ver, está diretamente ligado à tradição do próprio profeta. A chave para perceber quem são os sunitas está, na verdade, no próprio nome. Sunita vem da palavra suna, que quer dizer tradição. A sua crença principal é que se deve seguir o exemplo e os ensinamentos do profeta Maomé, tal como foram registados nos textos sagrados. Para eles, esse é o caminho. E onde é que os encontramos em maior número? Bem, a verdade é que a grande maioria dos países muçulmanos tem uma população predominantemente sunita. Países enormes e influentes como o Egito, a Arábia Saudita e a Turquia são exemplos perfeitos disso mesmo. Vamos agora para os xiitas. E é aqui que a história se complica e encontramos a raiz da primeira e talvez da mais profunda divisão do Islão. Tudo se resume a uma questão: quem devia liderar depois do profeta? O ponto de viragem, a grande questão, foi esta. Após a morte do profeta Maomé, a comunidade dividiu-se. De um lado, os que se tornariam sunitas, que achavam que o líder devia ser escolhido pela comunidade, seguindo a tradição. Do outro lado, os futuros xiitas, que defendiam que a liderança era um direito divino da família de Maomé, começando pelo seu primo e genro Ali. Esta discordância está na origem de tudo. E tal como vimos com os sunitas, o nome xiita também nos conta uma história. Vem de uma frase que significa, basicamente, partidários de Ali. Isto reforça a sua lealdade total à linhagem do profeta. É uma maneira bem simples de nos lembrarmos da sua origem. Hoje em dia, esta divisão antiga vê-se perfeitamente no mapa. O Irão é o grande centro do mundo xiita e o vizinho Iraque também tem uma maioria xiita. Esta concentração de poder no mapa é uma consequência direta daquela disputa de há séculos e é absolutamente crucial para se entenderem as alianças e as tensões no Médio Oriente de hoje. Agora vamos sair um bocadinho desta divisão principal para conhecer grupos mais pequenos, mas igualmente fascinantes. Falo dos drusos. A história deles é mesmo fascinante. Tudo começou como um ramo do Islão xiita, mas, com o tempo, evoluiu de uma forma muito própria. Eles foram desenvolvendo as suas próprias crenças até se tornarem numa comunidade religiosa bastante distinta e fechada. E esta singularidade deles fica bem clara quando olhamos para as suas crenças. A fé drusa é aquilo a que se chama uma fé sincrética. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que mistura elementos de várias tradições. Eles absorveram influências não só do Islão, mas também do cristianismo, da filosofia grega e até do hinduísmo. Outra coisa que os torna tão únicos é o seu lado esotérico, digamos assim. O conhecimento mais profundo da sua fé e os seus textos sagrados não são para toda a gente. Estão reservados apenas a um pequeno círculo de iniciados dentro da própria comunidade. E onde é que vivem os drusos? Encontramos-los principalmente nas regiões montanhosas do Líbano, da Síria e de Israel. E uma coisa muito interessante sobre eles é que tendem a ser extremamente leais aos países onde vivem, o que lhes dá um papel muito particular na política da região. E pronto, chegamos ao nosso último grupo, os alauítas. Um nome que se calhar já ouviram associado à Síria, e não é por acaso, já que a sua influência na história recente do país é gigantesca.
Os alauítas são, tal como os drusos, um ramo do xiismo com práticas muito particulares. Também eles desenvolveram uma fé que mistura elementos de outras religiões, chegando a celebrar feriados tanto muçulmanos como cristãos. Mas o que os torna mais conhecidos, claro, é o seu papel central no poder na Síria, nomeadamente através da família Al-Assad. E claro, esta mistura toda coloca-os numa posição algo complicada. Apesar de terem as suas raízes no xiismo, as suas práticas são tão diferentes que muitos sunitas, e até mesmo outros xiitas, não os consideram verdadeiros muçulmanos. E isto, como podem imaginar, tem implicações políticas enormes. Ok, já vimos quem são. E agora chegamos à pergunta de 1 milhão de euros. Por que é que isto tudo importa? Por que é que isto nos deve interessar hoje? Então, a questão é esta. Por que é que uma disputa sobre uma sucessão que aconteceu há quase 1400 anos ainda hoje define a política mundial? A resposta é que estas deixaram de ser apenas identidades religiosas. Com o passar dos séculos, transformaram-se em identidades políticas, culturais e até nacionais. No fundo, é isto. Este é o ponto-chave. Perceber estas divisões é a única forma de conseguirmos ler para além das manchetes dos jornais. É o que nos permite descodificar alianças entre países, entender a origem de muitas disputas por território e ter uma visão muito mais nítida do que se passa no mundo. E, por favor, é mesmo importante que não nos esqueçamos disto. Para além da geopolítica, não estamos a falar de peças num tabuleiro de xadrez. Por trás de cada nome, sunita, xiita, druso, alauíta, estão milhões de pessoas com culturas riquíssimas, histórias profundas e identidades que merecem ser conhecidas. E para terminar, deixo-vos com esta ideia. No mundo que parece cada vez mais dividido, talvez o mais importante que possamos fazer seja simplesmente tentar compreender o outro. O conhecimento, por si só, pode não resolver todos os problemas do mundo, mas é sem qualquer dúvida o primeiro passo para um diálogo mais honesto e, quem sabe, para um futuro com mais paz.